Hoje nós vamos entrar na segunda sessão do livro de Apocalipse. Lá no início, nós falamos que o livro de Apocalipse é dividido em 7 partes, ou 7 sessões. A primeira sessão vai do capítulo 1 até o capítulo 3, que vai falar de Cristo e as 7 igrejas. E agora a sessão 2, a segunda sessão, vai do capítulo 4 até o capítulo 7, que vai falar do Cordeiro e os 7 selos. Vamos fazer a leitura, Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas, João começa dizendo, depois destas coisas, que coisas? Da revelação da glória de Cristo e da sua mensagem para as 7 igrejas. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. João aqui vai ser convidado por Deus a subir ao céu. No Antigo Testamento, nós tivemos alguns homens que também tiveram uma revelação do céu. Nós tivemos Jacó, que num sonho viu uma escada que ia até o céu, de onde Deus falou com ele. E Jacó exclamou, quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Gênesis 28. Também temos Ezequiel, no capítulo 1, versículo 26, fala que vê um trono que parecia de pedra de safira, rodeado por um arco luminoso. E nós também temos Daniel, capítulo 7, Isaías, no capítulo 6. E no Novo Testamento, nós tivemos o apóstolo Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, indescritíveis. É bem provável que aquilo que Paulo viu é semelhante ao que João também viu. E aqui João irá descrever para nós, em metáforas. Vamos observar o que João diz. A partir do versículo 2, E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Antes de nós prosseguirmos no texto, é importante dizer algo. Nós estamos prestes a cruzar um limiar. João, através do seu relato, irá nos conduzir juntamente com ele a contemplar a mais excelsa glória. Seremos conduzidos à sala do trono de Deus. Este é o momento de nós nos despirmos de todo orgulho, de calçarmos os pés com temor e reverência, pois iremos adentrar ao trono da majestade de Deus. Veja o que João diz. Versículo 2. E logo fui arrebatado em espírito. Por que João fala que ele foi arrebatado em espírito? Porque o nosso corpo físico não seria capaz de suportar tanta glória. Por isso João vai ser arrebatado no espírito. E ele vai dizer, e eis que um trono estava posto no céu. A primeira coisa que João vê é um trono. De todas as coisas, o que chama a atenção de João no céu é um trono. Mas João não vê apenas um trono. Olha o que ele diz. E eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. João também vê alguém assentado sobre aquele trono. Observe que João não ousa dizer quem é aquele que está sentado no trono, Ele é tão maravilhoso, tão grandioso, tão majestoso, que não existe palavra que possa descrever, possa lhe dar a dignidade devida, a honra devida, a excelência devida. Por conta disso, nós veremos João usar metáforas para se referir a Deus. Olha o que ele vai dizer no versículo 3. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônio, e o arco celeste estava ao redor do trono. Parecia semelhante à esmeralda. Olha isso. João vai dizer que aquele que estava sentado no trono era semelhante à pedra de jaspe e sardônio. João compara a glória de Deus com pedras preciosas, para nos mostrar a preciosidade, o brilho, o resplendor da glória de Deus. Veja, para expressar a glória da majestade de Deus, João recorre ao que há de mais valioso, mais puro, mais cintilante na terra, as pedras preciosas, que possuem um brilho que fascina os olhos.
Ao usar estas figuras, João está dizendo: a glória de Deus é mais valiosa do que o ouro mais puro, mais bela que qualquer joia preciosa e mais resplandecente do que a criação inteira pode suportar. Um autor puritano certa vez disse: reúna a beleza de 10.000 paraísos em um só. Junte todos os campos mais verdes, todas as flores mais belas, todos os céus mais azuis. Colete a luz das estrelas mais distantes, os reflexos dourados dos mais nobres crepúsculos, o brilho das auroras, o fulgor das constelações. Traga a música das cachoeiras, o canto das aves, o aroma das flores silvestres. Vista tudo com os matizes do outono, com o frescor da primavera, com a plenitude dos dias de verão, e ainda assim, tudo isso junto, comparado com o resplendor da majestade de Deus, não passa de poeira. Nada se compara à glória da majestade de Deus. Reúna toda a beleza, todas as flores, todo o brilho, e não se compara, não vai ser nada além de poeira ao esplendor da glória da majestade de Deus. C.S. Lewis, no seu livro O Peso de Glória, ele escreve: os livros ou a música onde pensamos estar a beleza nos trairão se confiarmos nele, pois eles não são nada, não são coisa em si mesmo, eles são somente o aroma de uma flor que não encontramos, o eco de uma melodia que não ouvimos, notícias de um país que nunca visitamos. O que ele está querendo dizer? Tudo que há de belo nesse mundo são apenas o aroma de uma flor que não encontramos, o eco de uma melodia que não ouvimos, notícia de um país que nunca visitamos. Toda beleza nessa vida é um sussurro de Deus, um convite para irmos além. Elas não são a coisa em si, são apenas ecos, aromas, rumores de algo infinitamente maior. John Piper também diz: quando estamos de costas para a beleza da glória de Deus, fazemos sombra na terra. Olha que interessante. Quando estamos de costas para a beleza da glória de Deus, fazemos sombra na terra. E a tragédia é que nos apaixonamos por esta sombra. O que devemos saber é que toda bondade, toda verdade, toda beleza que encontramos nesta vida apenas refletem a bondade, a verdade e a beleza de Deus. A criação canta, mas Ele é a canção. A criação brilha, mas Ele é a luz. A criação é bela, mas Ele é a origem de toda beleza. Ele é aquele de quem procede toda beleza, a fonte de toda beleza. Retomando o texto, versículo 3, acompanha comigo. Olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer que é semelhante à pedra de jaspe de sardônio, né? E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Além de expressar o esplendor da majestade de Deus, ao usar essas figuras, João intencionava transmitir algo mais. Se você notar, João cita 3 coisas aqui, né? Pedra de jaspe, pedra de sardônio e o arco celeste que era semelhante à esmeralda. Vamos entender isso. Primeiro, pedra de jaspe. O jaspe, na linguagem bíblica, é uma pedra branca, ou transparente, que reflete abundância de luz. Uma pedra puríssima, parecida com um cristal, um diamante. Isso aponta para a santidade de Deus. João está contemplando o Deus santo, o Deus 3 vezes santo, a quem os serafins cobrem o rosto, cobrem os pés, de temor e reverência à santidade de Deus. Os serafins clamam dia e noite: santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Esse é o Deus a quem João está contemplando. Segundo, João também diz, semelhante à pedra de jaspe e de sardônio. Sardônio é uma pedra vermelha, parecida com rubi. Isso aponta para um outro atributo de Deus, a ira de Deus. O sardônio aqui representa o vermelho ardente do juízo de Deus. O autor de Hebreus vai dizer: devemos servir a Deus com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Por isso a pedra de sardônio. E terceiro, João também vê um arco. Olha o que diz no versículo 3. Semelhante à pedra de jaspe de sardônio. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. João também vê um arco, né? Por que um arco? Que parecia com uma esmeralda. Esmeralda é uma pedra da cor verde, ou seja, João vê um arco esverdeado, né? Isso nos reporta para os dias de Noé.
Em Gênesis 9, Deus vai dizer: porei o meu arco nas nuvens e será por sinal da aliança entre mim e a terra. Após o dilúvio, Deus estabelece uma aliança com Noé e com toda a criação, prometendo que nunca mais iria destruir a terra com água. E como sinal dessa promessa, ele coloca o arco no céu, o símbolo de graça e misericórdia. Agora, preste atenção nisso. Por que Deus mandou o dilúvio nos dias de Noé? Por causa do pecado dos homens, né? O pecado ofende a santidade de Deus. O pecado provoca a ira de Deus. O dilúvio foi uma manifestação da ira de Deus, do juízo de Deus. E depois que a ira foi despejada e o juízo executado, o arco da misericórdia de Deus aparece nos céus. Você lembra o que acontece na cruz do Calvário? Todo o nosso pecado é lançado sobre Cristo. E a ira de Deus, que deveria cair sobre nós, o juízo de Deus, que deveria cair sobre nós, cai sobre Cristo naquela cruz. Toda a ira é despejada em Cristo. O juízo cai sobre Cristo. E dessa maneira, depois que a ira é despejada sobre o Filho, o juízo é executado sobre o Filho agora. Podemos receber a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, a reconciliação com Deus. Depois que a tempestade da ira de Deus cai sobre Cristo, que o dilúvio do juízo de Deus consome Cristo, então o arco da misericórdia, da graça, ilumina todos os eleitos de Deus. Olha que coisa profunda. Nós só recebemos a misericórdia porque Cristo recebeu o juízo. Nós só recebemos o amor porque Cristo recebeu a ira. Nós só recebemos o perdão porque Cristo recebeu o castigo. É isso que João vê quando ele contempla Deus assentado no trono. Ele vê a pedra de jaspe, representando a santidade de Deus. Um Deus santo não pode admitir o pecado, não pode tolerar o pecado, ele odeia tudo que é contrário à sua natureza, e por conta disso, a ira de Deus se acende contra o pecado do homem, representado pela pedra vermelha de sardônio. Porém, temos o arco da misericórdia de Deus, né? Ao invés de Deus descarregar a sua ira sobre nós, pecadores, Deus descarrega a sua ira sobre o seu Filho na cruz do Calvário. Deus despeja sobre o seu Filho toda a ira que deveria cair sobre nós. Dessa maneira, a justiça divina é satisfeita, a ira de Deus é aplacada e a misericórdia de Deus é concedida. É isso que é a história da redenção. E detalhe, o arco, né, o arco-íris, como muitos conhecem, é uma lembrança do pacto de Deus com Noé, de nunca mais destruir a terra com água. Da mesma forma, a cruz do Calvário é um lembrete do pacto de Deus com seu povo eleito, a aliança de Deus com os regenerados, de nunca mais destruí-los, nunca mais condená-los. A cruz é a garantia de que não seremos condenados, é a garantia de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o último dia. É a garantia de Deus que ele nos guardará até o último dia. João, então, olha para Deus e vê isso. Jaspe, representando a santidade, sardônio, representando a ira, e o arco, representando a misericórdia. Sabe o que significa? Toda vez que nós olharmos para Deus, lembraremos do Evangelho, lembraremos da redenção. Sempre que olharmos para Deus, lembraremos da sua santidade, da sua ira e da sua misericórdia. Lembraremos que ofendemos a sua santidade, provocamos a sua ira, mas por causa da sua misericórdia, recebemos o perdão, recebemos a graça, recebemos a salvação. Exaltaremos a sua santidade, exaltaremos a sua justiça e exaltaremos a sua misericórdia. Continuando no texto, vamos prosseguir, versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Olha o que João também vê. João agora ele vai contemplar 24 tronos, onde estão 24 anciãos. Quem são esses anciãos? O número 24 é múltiplo de 12. 12 mais 12 é igual a 24. No Antigo Testamento, nós tínhamos 12 patriarcas. No Novo Testamento, nós temos 12 apóstolos, totalizando 24.
Alguns acreditam que sejam os 12 patriarcas mais os 12 apóstolos. Mas há uma outra interpretação que entende que esses 12 patriarcas do Antigo Testamento representam, na verdade, a igreja do Antigo Concerto. E os 12 apóstolos representam a igreja do Novo Concerto. O que João vê, portanto, é a igreja reinando com Cristo. São todos os eleitos que já morreram e se encontram com Cristo no céu. Os 24 tronos, portanto, são todos os salvos de todas as eras que já partiram e estão ao lado de Cristo. Em Apocalipse 2:10, Deus vai dizer para a igreja de Esmirna: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. João vê os salvos coroados com as coroas de ouro em sua cabeça. Em Apocalipse 3:5, Deus diz para a igreja de Sardes: o que vencer será vestido de vestes brancas. João aqui vê os salvos vestidos de vestes brancas. Em Apocalipse 3:21, Deus diz para a igreja de Laodiceia: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. João vê os salvos assentados em 24 tronos. O nosso Deus cumpre o que promete. Ele prometeu a coroa da vida, ele prometeu as vestes brancas, ele prometeu que estaremos assentados no trono, e tudo isso se concretiza na visão de João. Ele vê os salvos, os remidos, coroados, com as vestes brancas e assentados em um trono. Deus cumpre o que ele promete. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Os 24 tronos ao redor do trono de Deus representam a corte real do Rei dos Reis. Onde há um rei, há uma corte, né? Esses 24 tronos é como se fosse a suprema corte do rei, formada por todos os redimidos, todos os salvos de todas as eras, de todos os tempos, todas as tribos, línguas e nações estão ali reunidos, reinando ao lado de Cristo. Versículo 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Isso é uma manifestação do poder de Deus, né? E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Esses 7 Espíritos pode ser uma referência a Isaías 11, quando diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor. Ou seja, o Espírito de Deus revelado na sua plenitude. Mas antes, ele diz algo, né? Ali no versículo 5 ele ainda diz: e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. No tabernáculo, nós tínhamos a menorá, o candelabro, que tinham 7 hastes, né? 7 lâmpadas no seu topo, que serviam para iluminar o santo lugar. Isso representa o quê? A iluminação do Espírito sobre nós. Nós não podemos nos achegar a Deus sem a iluminação do Espírito. É o Espírito Santo que ilumina os regenerados. Ele abre os nossos olhos, ele desvenda os nossos olhos para contemplar a glória de Deus. É o Espírito Santo que ilumina os regenerados. Versículo 6. E havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal. Olha que interessante isso aqui. E havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal. Na versão NVI, diz: e diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. João não diz que era um mar de vidro, ele diz que era algo parecido com um mar de vidro, tão claro como um cristal. É interessante que no inferno nós temos um mar de fogo, né? Um lago de fogo. E no céu nós temos um mar de vidro. Ambas as descrições não devemos tomar como literais, mas como simbólicas. E existem várias interpretações para esse mar de vidro, claro como cristal. Primeiro, isso aponta para a beleza do céu. O céu é um lugar belo e precioso como um cristal. Segundo, o céu é um lugar de transparência, um lugar de verdade, de integridade. Por isso ele fala mar de vidro, onde há transparência, verdade, integridade. Um lugar onde não há sujeira, não há engano, não há corrupção. Terceiro, o céu também será um lugar de paz perene. Quem já contemplou um lago sereno ao amanhecer, ou o mar na sua mais absoluta calmaria,
sabe que há um momento raro em que as águas se tornam como um espelho. A superfície da água se alisa tanto que reflete o céu, as nuvens, as árvores, como se fosse um vidro polido. Esse mar de vidro que João vê pode ser a imagem de um mar completamente calmo e cristalino, revelando que a alma chegou no seu repouso eterno. Em Apocalipse 14, verso 13, vai dizer: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas obras, para que descansem do seu trabalho, para que descansem das suas fadigas. Ou seja, o céu será um lugar de descanso. Olha que maravilha, sabemos isso? O céu será um lugar de repouso, de quietação, de serenidade. Em contraste com os mares agitados da terra, no céu nós teremos um mar de calmaria, sossego, tranquilidade, sem perturbação, sem confusão, sem perigo, sem temores. Em quarto lugar, também temos uma outra interpretação. No Templo de Salomão, nós tínhamos um mar de fundição, ou chamado mar de bronze, né? Esse mar de fundição era uma enorme bacia construída por Salomão, com capacidade para milhares de litros de água. E ele ficava no pátio do templo, e era usada pelos sacerdotes para as lavagens cerimoniais. Ou seja, no templo de Salomão, os sacerdotes se lavavam antes de entrar, enquanto que no céu, todos que estão diante do trono de Deus já estão lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, ou seja, esse mar seria uma representação da pureza moral de todos os redimidos. E por último, o que eu mais aprecio numa interpretação para esse mar de vidro é: esse mar de vidro pode estar representando também a clareza do entendimento. Em 1 Coríntios 13, versículo 12, vai dizer: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então lá veremos face a face. Agora conheço em parte, porém lá conhecerei como também sou conhecido. Aqui nesta terra, nós vemos como um espelho embaçado, né? Ou seja, isso mostra, o nosso entendimento é limitado, é parcial, é imperfeito, mas quando chegarmos no céu, teremos um entendimento claro como cristal. Lá não entenderemos as coisas parcialmente, lá entenderemos as coisas plenamente. Quando estivermos na presença gloriosa de Deus, toda a névoa será dissipada, não haverá mais dúvida, sombra, perguntas não respondidas. Tudo será descortinado para nós. Nós estaremos diante do mar do conhecimento de Deus. É interessante que quando olhamos para o mar, nós não conseguimos ver o seu limite, né? Não conseguimos ver o fim dele. Não alcançamos a sua profundeza, não medimos a sua extensão. Ele está sempre além dos nossos olhos, além dos nossos pés, além do nosso domínio. Ele é grande demais para ser contido, profundo demais para sondarmos, vasto demais para compreendermos. Ou seja, este mar diante do trono de Deus nos revela a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. São os juízos insondáveis e os pensamentos inescrutáveis do Senhor. Por isso João vê um mar de vidro. Continuando no texto, versículo 6, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Olha agora o que João vê, olha que coisa. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. João agora, ele vê 4 animais cheios de olhos. Eles tinham olhos na frente e atrás. No versículo 8 ainda acrescenta que eles tinham olhos ao redor e por dentro. O que isso revela? Animais cheios de olhos. Na frente, atrás, ao redor, por dentro. Muitos entendem que estes seres nos revelam a maneira como Deus deseja que os seus servos o sirvam. Ele nos mostra aqui, através da representação desses animais, a maneira como Deus deseja que os seus servos vivam aqui. Primeiro, estes seres tinham olhos na frente, mostrando que devemos enxergar o futuro com fé e esperança em Deus. Segundo, esses seres tinham olhos atrás, mostrando que devemos olhar para o passado, avaliar nossos erros,
confessar nossos pecados. Terceiro, estes seres também tinham olhos ao redor, mostrando que devemos enxergar as circunstâncias ao nosso redor com compaixão. Por último, estes seres também tinham olhos por dentro, mostrando que devemos enxergar nós mesmos com humildade e contrição. E no versículo seguinte, João vai trazer mais características desses seres. Olha o versículo 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha um terceiro animal com o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Aqui nós temos diversas interpretações. Alguns entendem que aqui nós temos a descrição de virtudes que os servos de Deus precisam cultivar em sua vida. Primeiro, leão, representando a força. Depois, o bezerro, representando o sacrifício. Depois, o homem, representando a inteligência. E, por último, a águia, representando a objetividade, a rapidez com que ela voa, né? Nós temos, então, a força, o sacrifício, a inteligência e a objetividade. 4 virtudes que devem ser cultivadas pelos servos de Deus. E por que estas 4? Porque, vamos lá, força sem sacrifício gera violência. Inteligência sem objetividade é apenas teoria. Objetividade sem força gera desânimo. Objetividade sem sacrifício, sem inteligência, se torna em pragmatismo. Essas 4 coisas nos revelam virtudes essenciais dos servos de Deus. Essa é a primeira interpretação. Nós temos uma segunda interpretação para isso. Estes 4 seres são representações simbólicas de Cristo. Mais especificamente, das 4 dimensões do ministério de Cristo, conforme revelado nos 4 evangelhos. Leão estaria relacionado ao evangelho de Mateus, revelando Cristo como rei, como filho de Davi. Bezerro estaria relacionado ao evangelho de Marcos, revelando Cristo como servo sofredor, nosso sacrifício. Homem estaria relacionado ao evangelho de Lucas, revelando Cristo como homem perfeito, Cristo na sua plena humanidade, 100% homem. E águia estaria relacionado ao evangelho de João, revelando Cristo como Deus exaltado, Cristo como verbo de Deus, divino, 100% Deus. Agostinho de Hipona tem um comentário que ele fala: nos 4 evangelhos vemos as 4 faces do Cristo eterno, rei, servo, homem e Deus. Os animais, portanto, estariam representando Cristo no céu. Mas temos uma última interpretação também, uma terceira interpretação, que entende que esses 4 seres representam toda a criação de Deus. Leão representando os animais selvagens, bezerro ou novilho representando os animais domésticos, águia representando as aves do céu e homem representando a humanidade, para mostrar o valor que a criação tem para o nosso Deus. Em Apocalipse 21, João fala que ele vê um novo céu e uma nova terra, mostrando que a criação não será destruída, mas ela será redimida, restaurada ao seu propósito original. Por isso, João vê estes 4 animais. Agora, continuando, versículo 8. Olha o que João vai dizer agora. Versículo 8. E os 4 animais tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Nós vemos aqui que tudo que está no céu se volta e converge para o que está no centro do céu, Deus assentado em seu trono. Todas as coisas se voltam em adoração para aquele que está sentado no mais alto e sublime trono, o Deus soberano. Versículo 9. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, mostrando submissão a Deus, o Rei eterno. E eles diziam, versículo 11, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Os 24 anciãos se unem ao coro dos 4 seres viventes. Todos os seres, toda a criação de Deus, juntamente com toda a igreja, entoam louvor, adoração e glória ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E então a cena se fecha com toda a criação adorando a Deus.
aqui nós temos uma antecipação, um spoiler do futuro, né? Toda a criação redimida, juntamente com toda a igreja redimida, diante do trono de Deus, adorando ao Senhor com um coro que jamais se ouviu na terra. Essa foi a visão do trono de Deus.